Bom, essa questão 9 aqui é o seguinte, forças no movimento circular, né? Então, tá, ele fala um monte de coisa aqui, ponto 1, ponto 3, aí no ponto 2 é o mais baixo da trajetória, aí a partir do ponto 1 tem o movimento com velocidade inicial, tá, beleza. Aí o que eu tenho aqui? Deu a altura do ponto 1, altura do ponto 3, velocidade no ponto 2, comprimento do cabo, gravidade, tá. Considerando que os cabos são ideais, pode-se concluir que a tração no cabo na posição 2 vale. Bom, quem tem que chegar à conclusão aqui? Ó. No 2, o peso puxa para baixo e a tensão puxa para cima. Isso aqui é um caso clássico de pêndulo. Pode acontecer que o peso e a tensão sejam iguais e um anule o outro? Não pode. Por quê? Porque no movimento circular tem que ter uma força resultante puxando para o centro. No movimento circular, a gente sabe que, no caso do pêndulo, a força centrípeta sobre o pêndulo é a tensão menos o peso. Como ele quer a tensão, o que vai ser a tensão? A tensão vai ser a centrípeta mais o peso passa somando. Então a tensão vai ser igual, o que é a centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, e já vamos colocar aqui o valor do peso, né? Se a massa oscilante é 200 kg, o peso é 2.000 newtons. Então teremos uma tensão, a massa é 200, a velocidade que ele vai ter no ponto 2 é 30, tu vê, ele já dá todos os dados. Então fica 30 ao quadrado. Quem que é o raio disso aqui? O raio disso aqui é o próprio comprimento do cabo. O comprimento do cabo é 50 metros, mais 2.000. Então a tensão será igual a, dá para cancelar e cancelar, né? 20 com 5, corta e corta, aqui fica 4. 30 ao quadrado, 900, 900 vezes 4, 3.600. Então tu vai ter 3.600 de centrípeta mais 2.000 do peso. Então a tensão nesse cabo vale 5.600 newtons. Equador. Essa questão é considerada difícil, não pela resolução dela, mas sim porque todas as questões de movimento circular são consideradas difíceis. Mas não é uma questão difícil desde que tu te lembre da fórmula. A questão 10 é uma questão de momento, é uma questão técnica. Uma barra B homogênea de secção reta e uniforme de 80 centímetros de comprimento e peso 50. Opa, a barra tem peso. Onde é que atua o peso da barra? Sempre no centro da barra, então mais ou menos por aqui nós temos o peso da barra. O peso dessa barra é de 50 newtons. Né? O peso de Q é de 100 newtons. Então aqui eu vou ter um peso de 100 newtons. Para o equilíbrio horizontal da barra B, deve-se suspender à extremidade A um peso D. Então a pergunta dele é o peso que tu tem que colocar aqui. É isso que tu quer saber. E a resposta está em newtons. Tu não precisa transformar muito. Não é uma questão difícil, é uma questão tranquila. O que nós temos aqui? O eixo de rotação. Escolhi uma questão de momento facilzinho no simulado, para ninguém ficar traumatizado com o momento. Então o que eu sei? Que este momento aqui, esses momentos aqui tem que ser iguais. Então, vou fazer direto, tá? Momento, força vezes distância. Então, o peso P que eu quero saber vezes 20, pode usar em centímetros, desde que tu use sempre centímetros, é igual a 50 vezes, aqui começa a confusão, né? A distância sempre em relação ao eixo, vamos trocar de cor. A distância do peso P até o eixo é essa aqui. O que eu sei? Que o tamanho da barra é 80. Se o tamanho da barra é 80 e o peso atua no centro, daqui até aqui nós temos 40. Né? Então daqui até aqui nós também temos 40, se daqui até aqui é 20, daqui até aqui também é 20. Então é 50 vezes 20. Mais esse peso que é 100, vezes 60, porque a distância é em relação ao eixo. Então nós teremos aqui 20 vezes o peso, igual a 1.000
mais 6.000. Então, 20P igual a 7.000. Corta e corta. O peso desta barra será de 350 newtons. Canadá. Beleza? Vou limpar. Bom, a questão 11 diz que o Claudiomarzinho e o carrinho têm juntos 60 quilos. Quando o Claudiomarzinho salta do carrinho em repouso, com velocidade horizontal de 2, o carrinho vai para trás com velocidade de 3. Deste modo, podemos afirmar que a massa do Claudiomarzinho é D. Se o Claudiomarzinho pulou para frente e o carrinho foi para trás, e antes, né, de começar o exercício os dois estavam parados, né, se todo o conjunto antes de começar estava em repouso, qual é a quantidade inicial de movimento desse sistema? A quantidade inicial é zero. Se a quantidade inicial é zero, a quantidade final também tem que ser zero, porque a quantidade de movimento se mantém. Para a quantidade final ser zero, a quantidade de movimento do Claudiomarzinho tem que ser igual à quantidade de movimento do carrinho. Vou chamar o Claudiomarzinho de C e o carrinho de CA. Então, a massa do Claudiomarzinho vezes a velocidade do Claudiomarzinho tem que ser igual à massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho. Né? Qual é a massa do Claudiomarzinho? Ele quer saber. Qual é a velocidade com que o Claudiomarzinho pulou para frente? Ele pulou para frente com uma velocidade de 2. Qual é a massa do carrinho? Eu não sei, mas eu sei que a massa do carrinho, né, a massa do carrinho vai ser 60 menos a massa do Claudiomarzinho. E qual é a velocidade com que o carrinho foi para trás? Com 3. Então, 2 vezes a massa do Claudiomarzinho tem que ser igual a 180 menos 3 vezes a massa do Claudiomarzinho. Faltando espaço nesse simulado. Passa para lá positivo, então fica, vou fazer aqui em cima, 5 vezes a massa do Claudiomarzinho, que é o 3 mais o 2, igual a 180. Então, a massa do Claudiomarzinho é 180 sobre 5. Então, a massa do Claudiomarzinho é de 18 dividido por 5 dá 3. 15, sobra 3, 30, 36. A massa do Claudiomarzinho é de 36 quilos. Então, o carrinho tem 24. Questão 12. Vou limpando. Considere as afirmações sobre eventos mecânicos. Desconsiderando o atrito caixote-piso, é tão fácil arrastar um caixote de 30 na Terra quanto na Lua. Se tu desconsiderar o atrito, arrastar um caixote de 30 na Terra ou na Lua vale a mesma coisa. O que muda é o atrito, a 1 tá certo. A 2 diz, um cubo maciço de ferro exerce na sua base de apoio uma pressão P. Dobrando-se as suas dimensões, a pressão ficará igual a 2P. Cara, essa questão aqui é complicada. Eu até vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar um quadrado branco aqui, pra gente poder brincar nessa 2 aqui. Aqui, ó. Pra ter espaço, porque tá faltando espaço. Presta atenção nessa questão 2, amigo. Olha só. Um cubo maciço de ferro exerce em sua base de apoio uma pressão P. O que é um cubo? Os lados são todos iguais, né? Então eu tenho um cubo aqui. Vou fazer um desenhozinho tosco aqui, 3D, mas tudo bem, só para te entender aqui. Né? Não leva muito a sério o desenho. Se esse cubo tem aresta A, esse lado vale A, esse lado vale A, quer dizer, todo mundo aqui vale A. O que ele tem aqui? Ele tem uma base. A pressão que esse cubo exerce na base é o peso do cubo V sobre a área da base. O que vai ser a área da base? A vezes A ao quadrado. Então,
A pressão original vale peso sobre A ao quadrado. Tá? Dobrando suas dimensões, a pressão ficará. Se tu dobrar as dimensões, faz um cubão, né, um cubo maior, dobrar as dimensões do cubo significa que essa aresta vai passar a ser 2A, 2A, 2A. Qual é que vai ser a nova pressão? Vamos chamar de P'. Essa nova pressão será o peso do cubo dividido pela área. Mas o peso do cubo vai continuar sendo P? Não, porque o cubo aumentou de tamanho, né, meu irmão? Não vai ser mais P. E aí que começa a confusão, que muita gente se perde aqui. Qual é que vai ser o novo peso do cubo? Bom, aí que tá. A gente sabe que se tu aumentar as dimensões do cubo, tu tá aumentando a massa do cubo. Né? O que não muda do cubo pequeno para o cubo grande? A densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, o que é massa? Massa é a densidade vezes o volume. Então, nesse caso aqui, o que vai ser a pressão desse cubo? Vai ser o peso. A gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, mas como tu vai colocar gravidade aqui, bom, vamos fazer direitinho. Então, a massa do cubo é o μ vezes o volume. Então, é o μ vezes o volume vezes a gravidade, dividido pela aresta ao quadrado. Então, essa pressão P vai valer μ vezes, qual é o volume do cubo? É a aresta ao cubo vezes a gravidade dividido pela aresta ao quadrado. Né? Eu posso simplificar esse aqui com isso aqui, né? Vai sobrar A. Então, a pressão original é a densidade, o μ vezes o A vezes o G. O que vai acontecer aqui na nova situação? Vamos separar aqui então, né? Isso aqui é do primeiro cubo. O que vai acontecer agora? O μ continua sendo o mesmo, o volume vai mudar, a gravidade vai mudar e a área aqui vai ser o quê? Vai ser 2A vezes 2A. 2A ao quadrado, o que eu vou ter? 4A ao quadrado. Então, a minha nova pressão linha vai ser o μ vezes... Qual é o novo volume? O novo volume é duas arestas ao cubo, né? O volume novo do cubo vai ser 2A elevado ao cubo. Então, o novo volume será 8A ao cubo. Então, eu vou ter um volume de 8A ao cubo vezes a gravidade dividido por 4A ao quadrado. Eu posso cancelar isso aqui com isso aqui, sobra o A, eu posso simplificar aqui que isso aqui vai dar 2. O que vai ser a minha nova pressão linha? Vai ser 2 vezes o μ vezes o A vezes o G. Então, a minha nova pressão é exatamente o dobro da velha pressão, ela é 2 vezes maior. Então, dobrando-se suas dimensões, a pressão ficará igual a 2 vezes. É verdade. A pressão exercida por um líquido em repouso no fundo do recipiente que o contém é independente do tipo de líquido considerado. Não, depende do tipo de líquido considerado. Porque o que é a pressão hidrostática? É o μ vezes o G vezes o H. O μ determina o tipo de líquido. Então aqui é somente 1 e 2. Agora, mãe, aqui. Questão difícil, tá? Eu vou fazer flores. Muito bem. Essa questão 13 aqui é o seguinte. Na resolução original lá que eu tinha feito, eu não tinha lido que tinha que marcar a incorreta. E aí, como a letra A deu certo, ficou letra A, né? Por isso que eu mudei o gabarito, tá, pessoal? E bem burrinho esse professor, né? Tem que ler o exercício, professor. Bom, diz aqui, né? Um corpo sólido de massa 500 gramas e volume 625 encontra em repouso no interior de um líquido em equilíbrio, conforme a figura ao lado. Relativa, marca incorreta. A densidade do líquido é igual a 0,8. Bom, se ele está em repouso no interior do líquido, é uma situação que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. O que vai ser a densidade do corpo nesse caso? Massa sobre volume. A massa dele é de 500 gramas e o volume é de 625 centímetros cúbicos. Faz esse cálculo, meu irmão, vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico.
Então a letra A está certa. A letra B diz: se por um procedimento externo apenas o volume do corpo aumentar, ele afundará e exercerá uma força sobre o fundo do recipiente. Aqui que tá, né? Se o volume desse corpo aumenta, o que acontece com a densidade dele? Diminui, né, pessoal? Se o volume aumenta, a densidade do corpo diminui. O que está acontecendo aqui? Essa situação, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Se a densidade do corpo diminuir, a densidade do corpo ficará inferior à densidade do líquido. E aí o corpo vai subir, o corpo vai flutuar. Uma parte dele vai ficar dentro e uma parte dele vai ficar fora. Então ele não afundará. Então a letra B é a resposta certa porque ela está errada. Vamos ver as outras só. C. Atua sobre o corpo verticalmente para cima uma força de módulo igual ao peso do volume de líquido deslocado. Pô, a letra C está certíssima, é a própria definição de empuxo. O corpo desloca um volume de líquido cuja massa é igual a 500 gramas. Claro, porque se ele está aqui parado, o peso é igual ao empuxo. Se a massa dele é 500 gramas, a massa de líquido deslocado também tem que ser 500 gramas. Então a letra D também está certa, por isso que ela está errada. O volume de líquido que o corpo desloca é igual ao seu próprio volume. Claro, nessa situação, o volume de líquido deslocado é idêntico ao volume do corpo, porque ele está totalmente dentro. Então a letra E também está certa, por isso que ela está errada. Então a resposta é a letra B. Desculpa aí no vídeo antes, pessoal. Valeu, hein?